Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Protocolo FMEA. Eu sou Elianai e vamos caminhar por essa jornada. E o que nós vamos falar aqui? Vamos lá. Bom, você já deve ter percebido o seguinte: um curso de FMEA, então nós vamos mexer só com planilha. Não é apenas só com planilha. Antes de nós falarmos das planilhas, nós vamos falar aqui a seguinte questão. Imagine o seguinte ponto: sua linha parou em algum lugar, você está perdendo produção, perdendo ali produtividade, os custos aumentando, retrabalho atrás de retrabalho, o cliente insatisfeito e, obviamente, no final do mês, no final do período, no final do dia, os seus indicadores só pioram. E onde que vai a credibilidade do gestor? Nem se fala, né? Então, o que acontece? Se você trabalha, por exemplo, numa área de solda ou numa área de estamparia, pintura, montagem industrial, independente qual seja o local onde você trabalha, você já deve ter percebido que é o seguinte: a falha ela não é um acidente. Ela, na verdade, ela é um risco que não foi tratado. Pense bem nisso, um risco que não foi tratado. E atrás disso existe um custo extremamente invisível. E quando que esse custo acontece? Quando uma peça refuga, quando ocorre um retrabalho, a linha para e aí desce os gestores, gerentes, diretores para entender por quê e aquela pressão fica altíssima. E o pior, o cliente reclama, você recebe diversas penalizações do cliente e outro caso ainda mais profundo, recall. Quem aqui já passou por um recall? Uma coisa bastante difícil, né? E aí, quando nós falamos sobre esse item, nós vamos perceber que existe, na verdade, um custo invisível atrás disso. E o que é um custo invisível atrás disso? Toda quebra, toda parada, toda falha, ela tem um custo. Ela tem um custo, não apenas um custo que mostra no indicador, né? Então, que custo é esse? O custo de uma máquina parada por 1 hora, na sua fábrica você tem esse custo. Então você imagina aí, por exemplo, que aquele produto, aquela linha de montagem, ela tem ali aproximadamente um custo médio, ou que ela proporciona um faturamento médio de R$5.000 a hora. Ok? Por hora você é possível de faturar R$5.000 com aquela linha produzindo e vendendo aqueles produtos. E aí imagina só, você vai cada vez mais aumentando aquelas horas paradas e no final das contas o que acontece? Essa linha parada por 3 horas, você já tem um pênalti, você tem uma previsão de não faturamento de R$15.000. Olha só, se você fizer a seguinte conta: 3 horas parado em um dia. Se você tiver essa ocorrência 2 vezes no mês, já foi para R$30.000, ou seja, em 2 dias isolados, 3 horas parados, R$30.000. Imagine agora essas ocorrências acontecendo aproximadamente 2 a cada mês. No final do ano você vai ter uma perda de faturamento de R$360.000 ao ano. E aí é o seguinte: eu estou falando de uma linha, de um produto. Agora pense, pare e olhe nos demais processos que você tem, produtos, linhas que você tem. E aí o que acontece? Acontece que nós somos excelentes bombeiros de apagar incêndios, mas somos péssimos para prevenir e não garantir que não haja aquele incêndio. Então o que acontece? Eu costumo dizer que existe um ciclo do incêndio industrial. E o que é esse ciclo do incêndio industrial? Bom, o problema acontece e aí é aquele desespero todo para todos irem lá resolver o problema da linha. E aí resolve-se o efeito daquele problema, né? Você apenas dá uma dipirona para aquele incêndio. E acontece, voltou tudo normal, acabou o problema, assim por diante. Tempos depois, dias, meses, horas, minutos talvez, novamente volta aquele problema.
E aí o que acontece? Novamente se repete. E aí eu te pergunto, como é que fica a imagem da liderança nesse caso? Ela vai se corrompendo. Ela vai se corrompendo. E aí, com isso, não somente a imagem da liderança, da sua liderança, ou seja você, o seu chefe, assim por diante. É o dinheiro que vai embora da empresa e com isso a sua equipe fica extremamente desgastada por uma questão de ter que toda hora fazer essa mesma atividade e não somente isso, ela fica desgastada porque a imagem dela própria acaba se queimando. E com isso a credibilidade não somente dessa pessoa, da sua a credibilidade da empresa vai embora. E aí, quando a credibilidade da empresa vai embora, o que você acha que os clientes vão fazer? Eles vão buscar um outro fornecedor que seja mais capaz de entregar com menos problemas. Isso é fato. Isto é fato. E aí, onde que está o verdadeiro problema então? O verdadeiro problema não é que não prevemos a falha. É que nós não temos um método de prever a falha. Então é o seguinte, em todos os locais que você for, seja de solda, você vai ter processo que de certa forma gera porosidade. Se você for uma estamparia, você vai ter um processo que vai gerar uma certa rebarba, uma certa trinca e assim por diante. Se você for uma montagem, né, uma empresa que faz montagem de componentes e assim por diante, você de alguma forma vai enxergar ali desalinhamento entre componentes e assim por diante, né? Então, isso já não é surpresa para você. O que eu estou falando aqui não é novidade. Você sabe muito bem disso. Então, você precisa, né, você que está aqui vendo esse momento agora, você de certa forma precisa deixar o seu processo, a sua empresa cada vez mais madura. Porque se você continuar num ritmo de reatividade, ou seja, deu problema, conserta, e tratar apenas o efeito, esse ciclo vai continuar sendo igual nós vimos no slide anterior, referente ao ciclo do incêndio. Então, uma empresa madura, um processo maduro é capaz de prever ou então ter aqui um meio de antecipar os riscos. E é neste momento que entra o F6. Você viu que eu não falei F6, até agora eu não falei essa palavra, essa sigla. Então, você tem N situações que promovem problemas e você precisa de um método estruturado, que nós estamos chamando aqui de protocolo F6, para você poder ajustar isso na sua empresa. Bom, então vamos lá. E aí, para que você possa fazer isso, né, aplicar o F6, que nós vamos trazer nesse curso aqui o protocolo F6, você precisa, a sua empresa precisa, o seu setor precisa, a sua equipe de uma mudança de mentalidade. É isso que você, sua empresa, sua equipe precisa. Então é o seguinte, nós não vamos aqui falar assim, eu preciso de uma planilha. Não, você não precisa de uma planilha F6. Você precisa de um F6 que traga um raciocínio preventivo estruturado. Esse é o diferencial. O que eu estou trazendo para você aqui não é uma planilha. Estou trazendo para você um método de raciocínio preventivo estruturado. Então, eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão. No dia a dia do seu trabalho, né, do processo que você gere ali imagine qualquer tipo de produto ou processo. Aonde que ele pode falhar? Você já teve essa reflexão de quais pontos ele pode falhar? E é o seguinte, você identificou os pontos de falha. Ok, qual que é o impacto dessa falha? Qual que é o impacto financeiro para a sua empresa? Qual que é o impacto no cliente? Que esse talvez seja o maior problema, porque se você gera impacto no cliente, você perde o cliente, ok? Qual a frequência desse impacto? Qual que é a frequência dessa falha? Ela é a todo instante? Ela é uma vez por mês, uma vez por semana? Toda vez que troco o turno? Toda troca de turno eu tenho esse problema? Ou todo momento ao qual chega próximo ao horário de almoço, isso ocorre? Você identificou qual que é
como que você pode detectar isso, e você consegue verificar ou detectar isso antes do seu cliente detectar, você consegue prever isso, o seu processo, o seu sistema ele é robusto o suficiente para isso? Bom, e aí nós vamos ver que muitas das vezes as empresas ignoram isso, ignoram essas perguntas que eu acabei de fazer para você, né? E aí, quando nós ignoramos isso, o que acontece? Nós vamos ter ali uma constância de retrabalhos. E retrabalho, conforme o próprio Lean fala, né, o Lean Manufacturing, dentro dos seus 7 desperdícios, né, nós temos também os 8 desperdícios, mas vamos trazer aqui, focar apenas nos 7 desperdícios. Dentro dos 7 desperdícios, nós temos ali o retrabalho, que é literalmente um desperdício financeiro, um desperdício que vai gerar uma quebra de imagem, uma quebra de credibilidade da sua empresa, do seu processo para o seu cliente. Então, quando nós falamos de um método ou um raciocínio estruturado para você prever falhas e atuar e com isso diminuir ou erradicar desperdícios ou minimizar custos, nós estamos falando aqui então sobre uma prevenção, que essa prevenção, que é esse método, é então de certa forma um investimento. Então, o FMEA, então, esse curso, né, esse método que eu estou trazendo para você aqui, ele na verdade ele conecta então ao resultado financeiro real da sua empresa, do seu processo. Vamos lá, e o que você vai aprender aqui de certa forma? Bom, o que você vai aprender aqui não será um método acadêmico, de forma nenhuma. Você vai verificar aqui, você vai poder observar que é literalmente um método para que você possa ali na prática entender como que se monta essa estrutura analítica, essa estrutura de prevenção, como que você prioriza os riscos corretamente. Muitas vezes a gente faz essas prevenções, vamos dizer assim, de forma errônea. Como que nós podemos, a partir disso, então, aprofundar e ter ali nos 5 porquês, o porquê que isso acontece, e aí a gente começa a falar das causas raízes. Além disso, nós vamos poder ter também um kit, vamos dizer assim, de KPIs para você monitorar o seu processo, o seu FMEA, e também como transformar essa análise técnica em uma argumentação gerencial para que você possa convencer ou conscientizar as lideranças e a diretoria sobre esses itens. E, obviamente, eu quero que você blinde o seu processo, obviamente, antes que as falhas ocorram. Então, o objetivo aqui é blindar o processo. Bom, e aí o seguinte, vamos pensar, queria que você fizesse um exercício prático aí comigo, tá bom? Avalie, por gentileza. Se for o caso, pare o seu vídeo aí 1 minutinho e retorne após essas perguntas que eu vou fazer para você. Imagine no seu processo da sua empresa, processo de solda, estamparia, montagem, pintura, não importa qual seja. Aí eu te pergunto, qual que é a falha que mais acontece? Pausa aí, eu vou esperar você pensar e voltamos. Bom, você já voltou. E é o seguinte, aí eu pergunto você novamente, essa falha que ela ocorre com muita frequência, ela já foi analisada preventivamente antes? Ou seja, eu não só atuo na hora que ela falha, você já atuou, já pensou, já planejou preventivamente como que você pode atuar nela? Ou você só trata quando ela vira um problema? Bom, se a sua resposta é que a empresa tem um ritmo de apenas atuar na hora que aquilo virou problema, você está no curso certo. Você está no momento certo para você aplicar um processo para blindar os custos industriais da sua empresa. Porque, afinal de contas, um FMEA não bem estruturado é desperdício. Ele afeta diretamente a margem de lucro da sua empresa. Bom, então você chegou até aqui e na próxima aula, então, no nosso FMEA, protocolo FMEA, nós vamos falar então sobre
todos os tópicos, são 9 capítulos que nós vamos tratar aqui, para que você possa, do início ao fim, entender, aplicar e gerar neste protocolo FMEA um resultado para blindar os custos industriais da sua empresa. Te vejo nos próximos capítulos. Um forte abraço.